Antes de mais nada, é importante dizer que eu fui militante de uma organização de esquerda contra a ditadura civil-militar. Comecei a militar a partir da UNB, onde eu estava no maravilhoso ano de 1968. Em 71, já morando em São Paulo, meu marido Felipe foi preso, eu entrei na clandestinidade e continuei meu trabalho político em um bairro no ABC Paulista, um bairro operário, aliás, chamado Pauliceia. E, enfim, era um trabalho de bairro político e montamos um curso, inclusive, de madureza naquela época, enfim. Quando meu marido saiu da prisão, nós fomos para o exílio no Peru, onde ficamos 4 anos, estudamos antropologia, tivemos nosso primeiro filho e deixamos muitos amigos. Voltamos para o Brasil com a abertura política e anistia e continuamos nosso trabalho político na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde fomos morar antes de voltar outra vez para São Paulo. Conto tudo isso porque é a partir dessa militância e dessa experiência de vida que eu escrevo meus livros sobre essa época. Quer dizer, é uma visão bem de dentro do que foi aquele tempo. Uma visão intensamente vivida, digamos assim. Por isso mesmo, tem 2 coisas. Primeiro, eu não sofro quando escrevo e rememoro aquela época. O que eu tive de sofrer, sofri lá. Tive a sorte de conseguir não trazer os momentos de sofrimento para a minha vida depois. Há muitas pessoas que não conseguiram e ficaram profundamente marcadas. É muito triste essas marcas indeléveis que a ditadura deixou em muita gente. O que acontece comigo, algumas vezes, é que me emociono com o que consegui escrever, ou seja, com o próprio texto e não com o passado, se é que vocês me entendem. Isso acontece também, eu acho, porque aqui entra algo muito importante e pouco dito. É que além da perseguição, da tortura, da morte e desaparecimento de companheiros, todos os sofrimentos daquele momento, o que eu quero colocar em minha literatura é um lado da luta que não costuma aparecer nos livros sobre esse tempo. Eu me refiro à alegria e ao sentimento de companheirismo e solidariedade que permeou toda aquela época. Pode parecer estranho, mas é preciso lembrar que éramos jovens, participávamos de uma luta coletiva, éramos apaixonados pelo que fazíamos e vivemos cada brecha de alegria possível. O companheirismo formou amizades muito sólidas e acho importante mostrar para as novas gerações que na luta para conseguir uma sociedade mais igualitária e justa, existe também essa sensação de realização e felicidade. Paixões, amores, cantos, músicas, grandes amizades, namoros, vida. É algo bonito, eu acho, e permanece em nós. Nem sempre é possível expressar isso, mas é o que eu procuro também mostrar quando escrevo sobre o tema. Desde os meus primeiros romances, A Mãe da Sua Mãe e Suas Filhas e O Fantasma de Luiz Buñuel, até o livro de contos Felizes Poucos, bem mais recente e dedicado exclusivamente ao período da ditadura, eu quero crer que esse movimento vital de autorrealização e alegria está presente. Se não tivéssemos isso, como resistiríamos?
Por que eu acho importante falar sobre o tema hoje? Por vários motivos. Primeiro porque, sem conhecer como foi uma luta tão recente como a luta contra a ditadura civil-militar, a compreensão sobre o país fica bastante incompleta. Sem a história, nosso chão fica ainda mais movediço. Mais ainda quando estamos em um momento de crescimento do fascismo, um retrocesso que traz muitas semelhanças com momentos dos 21 anos da ditadura. A perseguição aos movimentos políticos, o aumento da desigualdade, o genocídio indígena, o racismo, a censura, as calamidades ambientais, o abandono de políticas públicas decentes. Vemos com horror tudo isso. Há uma grande luta pela frente. E é premente a necessidade de se preparar para enfrentá-la e aprender com os erros e os acertos de uma experiência tão próxima como a luta contra a ditadura. A literatura não dá um mapa para resolver as questões, claro, não é seu papel. O que sim ela faz é contar como vivemos alguns momentos dessa luta. Isso ajuda? Quero crer que sim. A literatura entra em nossa subjetividade. Pode provocar tristezas, desespero, medo, angústia, mas também despertar a indignação e a vontade de agir. Sem isso, nenhuma luta acontece. Temos também a grande questão da tortura. Essa herança maldita que permanece. Com anistia ampla, geral e restrita, que acabou em uma conciliação, e cujo resultado foi que as vítimas foram perdoadas. Digamos, entre aspas, junto com o perdão dado aos agentes do Estado que perseguiram, calaram, torturaram e assassinaram essas vítimas. Um paradoxo que deixou os torturadores e assassinos impunes e prontos para continuar com seus métodos, como vemos cotidianamente contra trabalhadores negros e brancos, pobres e suas famílias. Um horror que nos persegue e é preciso encará-lo. A literatura pode mostrar um pouco desse horror. Acho que fomos muito cegos e não compreendemos seus avanços, ou não os enfrentamos quando era mais fácil possível. Agora ele está aí. O que fazer? Lenin perguntava em seu livro mais conhecido, onde ele lançou as bases para a Revolução de 1917, na Rússia. E veja como é interessante. Esse título, O que fazer?, Lenin tirou desse romance de um grande autor russo, que era desconhecido aqui no Brasil e foi agora publicado pela Expressão Popular e com a tradução de Ângelo Segrillo. Bom, veja, não é interessante isso? Saber que Lenin tirou o título desse romance de uma obra literária? Então, que é a prova maior de como a literatura lança fagulhas na mente das pessoas, que depois as espalham por aí. Mas voltando ao Brasil, a literatura não dará respostas ao que fazer nesse nosso tempo. Ela dará outras, de outro tipo. Graciliano disse que a arma de um escritor é o lápis, agora o computador. Mas é muito difícil escrever em momentos assim. Vejamos o que nós, escritores, poderíamos fazer.